Ei, já assinou o livrão preto? Colocou as alianças? Realmente nós ouvimos muitas vezes mexerem uns com os outros. Já se casou, assinou o trato, assinou o contrato, assinou o livrão preto, o livro da capa preta. Ora, nós temos muitas alianças. O livro da capa preta serve muitas vezes para jurar colocando a mão por sobre a Bíblia. É um juramento conhecido que se faz por sobre a palavra de Deus. Não acho que seja próprio jurarmos pela palavra de Deus quando a própria palavra não se garante. Mas, de qualquer forma, nós vemos que as leis de Deus também têm um juramento. E o livro de Deuteronômio é conhecido pelas muitas repetições da aliança entre Deus, eu, você, o seu povo na terra. Ao contemplarmos, então, uma tão maravilhosa promessa de redenção, ao contemplarmos que esses mandamentos de Deus são a sua própria assinatura, o seu próprio caráter, e que tem expressões do selo de Deus contidas neles, porque diz, por exemplo, lá nos 10 mandamentos, no 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ao lembrarmos do mandamento para o santificar, nós vamos à explicação. Lembra-te do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Com essas palavras, Deus se apresenta como o Criador, como o titular do direito de legislar sobre aquilo que é seu. E também é como ele se apresenta logo no começo, quando ele começa a fazer as bênçãos, tanto em Deuteronômio capítulo 5, como também em Êxodo capítulo 20, nós vamos ver que Deus se apresenta como autoridade e põe um selo. Aqui nós vamos ver que a água jorra da rocha, os milagres de Deus, o fogo no Monte Sinai, toda aquela circunstância extremamente fora do comum, anormal. A voz de Deus é ouvida no meio do fogo. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, e eu vou ver que essa aliança aqui, que está em Êxodo capítulo 19, verso 5, ela também se refere ao livro de Deuteronômio 4:13, que quer a expressão berish, que vamos ver daqui a pouquinho o significado. Aliás, berish é a expressão máxima do cuidado de Deus, a observação de Deus, é o zelo do próprio Deus, mas vamos aperfeiçoar. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá a Israel. Uma nação santa é o que disse o discípulo Pedro, o São Pedro, repetindo as palavras de Moisés. Veja, a Bíblia toda, de Gênesis até Pedro, bem no final da Bíblia, até o Apocalipse, toda a Bíblia é repleta da mesma repetição da promessa de que Deus nos salva com a sua graça, através da fé. Pelos seus mandamentos nós somos protegidos uns dos outros e nós temos a proteção de Deus. Bem, vamos ver então Deuteronômio capítulo 5, verso 21. Logo apontando que os mandamentos aqui, a aliança que é trazida aqui em Deuteronômio, ela não está sendo feita pela primeira vez ao povo de Israel. Ela é uma repetição. Logo que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, Deus com mão forte e poderosa os livrou de lá, ali Deus estabeleceu com eles essa mesma aliança. Ali no Monte Sinai, onde eles receberam as alianças, a berish, a contemplação da lei de Deus com todo o poderio, ali então nós vemos que o Deus poderoso firmou a aliança. Eu estava lendo ali em Êxodo capítulo 19 e gostaria de ler também o verso 20. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele se apresenta como Deus e depois então ele coloca o selo, a assinatura. Lembra-te do sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus caminhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor. Não farás nenhum trabalho. E vamos lá para o final. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que nele existe.
e no sétimo descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o separou para si, o santificou, o tornou um dia de festejo, de comemoração. É a palavra que está lá como descansou, na sétima dia, descansou. No palavra original que nós temos no hebraico, esse descanso se refere a um descanso de comemoração, de festejo pelo fim da criação, pelo começo do gozo da companhia de Adão, Deus, no paraíso. Deuteronômio 5:21, vamos ver a repetição desses comandos, agora no Monte Horebe, não mais no Sinai. 40 anos se passaram, desde que Deus tirou com mão forte e poderosa o povo de Israel do Egito. Ali, então, ele com seu poder mostra as leis, mas agora, depois de 40 anos, na véspera de entrar novamente na terra prometida, porque ali no Sinai estavam sendo preparados para entrar na terra prometida, mas pela falta de fé não puderam entrar, não confiaram ali na força de Deus para poder dar a eles a terra prometida. Queriam confiar na sua própria força para conquistar e viram que não poderiam conquistar a terra de gigantes, a terra dos cananeus, a terra de Canaã, a terra que prometia leite e mel, cujo cacho de uva era carregada por 2 homens, e os espias trouxeram as maravilhas da terra, mas trouxeram também a notícia dos gigantes, das suas muralhas que iriam até os céus, das suas fortalezas. Nós não conseguiremos com eles. E quem disse que nós precisamos conseguir alguma coisa? A graça de Deus é suficiente tanto para perdoar os nossos pecados, lembramos, pecado é a transgressão da lei. Ela é forte o suficiente para perdoar a transgressão da lei, assim como para nos dar forças para não contrariar a lei. Ela nos fortalece pelo Espírito Santo, ela nos acusa, a lei nos acusa de estarmos em pecado e nos faz mais semelhantes a Jesus quando obedecemos e então amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, porque não mentimos, não roubamos o próximo, não matamos o próximo. Ninguém me mata, ninguém mente para mim, ninguém faz mal, porque nós temos uma pregação do amor ao próximo. Aqui em Deuteronômio 5, então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprenda-os e tenha cuidado de cumpri-los. 2 verbos importantes: aprender os mandamentos e ter o cuidado de cumprir os mandamentos. Então, um zelo especial. Por que nós devemos fazer isso? O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe, uma aliança, Berit. E esse Berit aqui é a expressão que está lá no nosso dicionário do hebraico, né? O H1285. Berit é uma aliança de uma constituição, é uma promessa feita com sinais e maravilhas, mediante tratos de carne, de sangue, um pacto forte, firme, como da maior expressão de compreensão. Não foi com os nossos antepassados que o nosso Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela é traduzida para mim e para você. Essa mesma palavra que foi escrita 1600 anos antes de Cristo, ou melhor, depois então dos patriarcas, foi feita também aos patriarcas Abraão. E ali então essa mesma palavra vem desde o Gênesis, quando o homem pecou, Gênesis 3:15, esmagarei a cabeça da serpente, porque o pecado entrou no mundo, então a promessa de liberdade, de libertação, também nos segue e nos acompanha. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Você teve medo do fogo, mas Moisés intercedeu por nós. Moisés prefigura Jesus. Se nós temos medo do fogo eterno por violarmos o pecado, nós temos um Moisés, Jesus, que morreu na cruz como nosso advogado e intercessor diante do Pai e do universo. Foi por eles que eu morri. Sim, Satanás me escravizou, mas Jesus me salvou, me resgatou, me redimiu, redarguiu a sua imagem e semelhança no meu coração. Como?
com a sua palavra. É através da sua palavra que o Santo Espírito impressiona o meu ser e eu passo a ser um ser obediente. O fruto da desobediência é a transgressão da lei e o pecado. Mas agora, veja aqui o verso, Deuteronômio capítulo 5, verso 4. O Senhor falou com você face a face no meio do fogo no monte, naquela ocasião, e eu fiquei entre o Senhor e você. Aqui é Moisés quem está falando. Para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu ao monte. Repito, quem fica entre nós e o fogo da condenação do pecado, do lago de fogo descrito no Apocalipse, do juízo final, quem fica entre esta tragédia e eu é o próprio Jesus, que se apresenta com as marcas da cruz, os cravos nas mãos, na testa, ao lado, a lança que lhe penetrou. E então ele, o justo, me justifica, e diante do universo sou agora contemplado com a sua graça. Pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo, disse Paulo. Mas só graça e só fé desobedecendo? Se nós formos assim levados para o paraíso, com certeza seremos no paraíso o diabo. E isso nós não queremos ser e também não podemos ser. Nós não podemos levar para o céu o pior, nós sendo imitadores de Satanás. Deus quer receber seus filhos, seus imitadores, aqueles que obedecem, aqueles que lhe amam. E ele disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E ele termina aqui o verso 5, o capítulo 5, lá com a leitura do verso, depois de recitar todos os 10 mandamentos, então ele diz o seguinte: castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. A palavra castigo aqui na Bíblia, ela tem um significado especial, é paucade. Ele quer dizer que está atento aos pecados dos pais nos filhos, à repetição dos pecados geração após geração. Não é que ele castiga com esse pecado, ele está atento, ele está observando, ele está supervisionando, ele está atribuindo, ele está vendo o que está em falta. E Deus observa os caminhos do homem e julga. Então, somos salvos pela graça, mas condenados pelas obras, pelas más obras, pela desobediência. Por isso que os desobedientes não encontrarão lugar nos céus. E no verso 22, essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. E nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e a deu a mim. As 2 tábuas estavam escritas na frente e no verso. Eram tábuas especiais, feitas de uma pedra especial, arranhada nela para escrever com o próprio dedo de Deus. Onde ele escreveu ficou endourado, porque o dedo de Deus ali rasgou aquela pedra. E eu acredito que essa pedra era um tipo de diamante lascado do próprio trono de Deus, de safira. Um dos mais duros, se não o mais duro mineral, é também o mais esplendoroso, um dos mais belos, refulgente, aquele que brilha, um portador de luz inerente, né, do trono de Deus. Bom, vamos então a Gênesis capítulo 12, verso 7, para ver que Deus cumpre suas promessas. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Onde está agora esse povo, senão na terra, na sua terra? Mas nós temos a promessa de uma terra, uma Canaã celeste, e nós temos a promessa de estarmos lá. E veja que Êxodo capítulo 12, verso 25, repete a garantia. É uma garantia de cumprimento do que foi escrito no livrão preto, lembra? Deus não é homem para mentir. Enquanto homens escrevem no livrão preto contratos e destratam, diz lá que os homens casavam-se e davam-se em casamento, não respeitavam os contratos. Mas agora no verso 25, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Então a esperança de que nós vamos entrar na terra que o Senhor Deus vai nos dar. E Deuteronômio 4, verso 13, ele lhes anunciou a sua aliança. Qual é a aliança de Deus? Os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Não há dúvida, Deus faz uma aliança com o homem através dos 10 mandamentos.
Ali, a expressão máxima é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, através da guarda dos 4 primeiros mandamentos. E ao próximo como a si mesmo, com a guarda dos outros mandamentos, perfazendo os 10 mandamentos de amor, de justiça e de proteção. Uma aliança para nos justificar, não pelas obras, pelo justo Jesus Cristo. Uma aliança para nos proteger e nos levar a um paraíso. Por quê? Deuteronômio 5:3, repito, não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Olha que trecho interessante eu trago aqui de O Desejado de Todas as Nações, página 834. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se uniram em aliança para redimir o ser humano. Caso ele fosse vencido por Satanás, deram as mãos em um solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da humanidade. É o nosso garante, ele garante o cumprimento do contrato, pede que nós façamos a nossa parte e, ao mesmo tempo, ele paga o contrato antecipadamente. Eu disse no programa de ontem, e repito, Deus disse em Gênesis 3 que esmagaria a cabeça da serpente. Ele não foi compelido a isso, ninguém o obrigou a isso, é uma oblação, um contrato que ele faz com todos. E nós temos aqui, no livro, ainda que passo a ler, de Patriarcas e Profetas, páginas 314 e 315, alguns trechos que eu quero resumir. De uma raça de escravos, os israelitas haviam sido exaltados acima de todos os povos para ser o tesouro peculiar do Rei dos Reis. Deus os havia separado do mundo a fim de que pudessem confiar a eles um sagrado depósito e os havia transformado em guardiões da sua lei. O seu propósito era preservar na terra, por intermédio deles, o conhecimento de si mesmo. Quem era o guardião da lei nos céus? Era Lúcifer. De lá, ele se obstinou pela lei, começou a zelar pela lei, esqueceu do amor e começou a se separar de Deus, porque Deus é a fonte do amor. A lei não serve para fazer ponte, a não ser que seja pelo amor. E ali então Satanás despencou dos céus, foi atirado para fora dos céus, porque violou a própria lei. Ele se colocou no lugar de Deus, violando já logo o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Ele queria ser igual a Deus. E segue cada um dos mandamentos, já falei em outros programas, como Satanás violou cada um dos mandamentos, dos 10 mandamentos de Deus. Agora Deus escolheu um povo, e esse povo está, segundo o que diz aqui o livro, colocado como guardião da sua lei. E temos mais, apelando a todos os povos para sair da sua idolatria, a fim de servir ao Deus vivos. Se os israelitas fossem fiéis às responsabilidades confiadas a eles, se tornariam um poder no mundo. Sua luz e verdade seriam reveladas por meio deles e estariam sob seu sábio e santo governo como um exemplo de superioridade do seu culto sobre toda a forma idólatra. Patriarcas e Profetas, de Ellen White, nos trazendo essa luz maravilhosa sobre a nossa missão, repetindo os trechos da Bíblia: vós sois santos, sacerdócio eleito. Por quê? Porque você, guardando os mandamentos de Deus, você é um sacerdote guardião dos mandamentos. Assim como 2 querubins estão sobre a arca, guardando os mandamentos, a arca da aliança, assim como Satanás era guardião, como o povo de Israel recebeu a missão de guardar a lei, você tem a missão especial de guardar a lei. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, disse Davi. Esconda também a palavra de Deus no seu coração, para que nós possamos crescer em sabedoria e em virtude, como diz Eclesiastes. E agora nós temos então uma missão especial: guardar a lei no meu coração, por amor, não por obrigação, como Lúcifer queria fazer. Então eu te convido, siga a nossa programação, curta essa programação, dá um curtir, dá um like e compartilha e toca o sininho para que outras pessoas também entendam a relevância de uma mensagem dos céus diretamente para o nosso coração. Eu te convido a fazer parte dessa missão,
Curta, compartilhe, siga e ora conosco. Como faço agora por nós, faz por mim, que eu farei por você. Senhor Deus, estamos com a Tua palavra sempre à nossa disposição. Que o Teu Santo Espírito impressione nossos corações com o verdadeiro entendimento dessa palavra. Que nós possamos seguir os Seus ensinamentos com fidedignidade, lealdade, com amor e entender assim a Tua vontade, o Teu berite, a Tua aliança, a Tua redenção para nós. Que cada um de nós usufrua do melhor na terra. É a Tua bondade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te conforte na dor e te dê luz e calor. Deus te abençoe e muito.